Estava lendo aquele livro meu. Já come no dia. Então já come no meio do dia. E ele falou que ele sente muita fome, ele sente muita fome. E o que ele falou? Que ele tem que comer escondido. Porque nessa altura, o que é de um é de todos. Não é igual aqui que a irmã abre o biscoito e come, que a gente já está acostumado, não vai se importar. Mas se a senhora estiver numa outra cultura, a senhora choca. E fecha as portas do evangelho. Se a senhora chega como missionária, abre um pacote de biscoito e fora. Acabou. Acabou, porque para eles o que é de um é de todos. Ou você divide com todos, ou não pode ficar com fome. Igual o texto da missionária que levou a maçã na mochila. Ela levou a maçã na mochila, começou a comprar a maçã, acabou, ela teve que ir embora. Meu Deus. Que eles tomaram aquilo como um insulto, é um insulto para eles. Entendeu? É como um descaso seu. Então, ela me faz bem. Tem um pedacinho para cada um. Mas eles fazem dela, né? eles dividem tudo. Eu acho Então, aí no nosso olhar, na nossa cultura, nós aqui olhando para eles, quem é que tem cultura? Todos têm cultura. Mas quem é que está certo e quem é que está errado? Para a gente olhar e achar que a nossa cultura está boa, que está certa. A nossa cultura da minha irmã aqui no jardim. Sempre aprendeu a dividir. Era pobre. 6 filhos. Ganha direito de dividir. Então é o missionário falando que ele leva o negócio dentro da mochila, só que ele falou que come em casa. Aí ele diz que depois fica com fome igual todo mundo, porque na hora de comer com todo mundo ali, aí senta ali come com as mãos. E todo mundo junto, aí faz aquela refeição no meio do dia, 3 horas da tarde, ele diz que come antes de sair de casa bem, porque não pode comer lá nada. Depois come lá junto com o pessoal entre 3, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a hora que eles comem. Aí depois de noite, come alguma coisinha, se tiver, se não tiver. Você vê como você tem que aprender? Por isso que tem que aprender, porque você chega numa cultura, outro caso que eu li, gente, no transcultural. Um missionário, eu li no livro Culturas e Costumes, eu achei esse assim, bizarro, mas é uma tribo indígena no sul da tribo siriana, aqui na América do Sul. Eles se cumprimentam um cuspindo no outro. Então eu chego, cuspo no seu peito, você pega, cospe no meu peito. Então assim, pra gente choca. Aí tem até um filme. Cospe no peito? Cospe no peito. A gente aperta a mão. A gente aperta a mão. Na Índia eles juntam as mãos, faz assim um pro outro, né? Acho que os budistas também é assim. O cumprimento lá, o cumprimento é cuspindo. Um cospe do outro. Eu falei, gente, e tem também o outro peito. Eu não teria saliva pra isso. Eu não teria saliva pra isso. Aí tem o filme do Ace Ventura, que no Tim Carrey, que é todo engraçadinho, que ele vai, aí tá nessa tribo, aí cospe nele. Aí ele ficou se achando ofendido, chateado, que ele não sabia. Aí ele escarra e joga no índio. Aí o índio fica todo mundo vibrando, porque ele fez aquilo para ofender. Só que ele achou que ofendido, fez para ofender. Porque ele não olha a forma, né? A cultura. Ele fez para ofender e o pessoal achou o máximo. Achando que como ele tirou lá do interior, ele achou que ele fez o quê? Deu o melhor. Deu o melhor. Tipo assim, nossa, ele gostou muito da gente, ele tá muito feliz. Só que não, ele estava querendo ofender. Vocês estão vendo como é que é? Aqui ó, nós temos o conceito de cultura, que eu vou botar lá depois para vocês verem. Um modo geral de comportamento, de ideia das pessoas que tem no seu mundo. Né? Nós temos que entender que a cultura, a pessoa enxerga o significado dela de acordo com o que, igual eu falei agora, do mundo dela, gente. No mundo dela. Então, o que ali nós estamos achando errado, o outro cumprimentar cuspindo, que na nossa cultura é falta de educação, cuspir no outro. É nojeira. Lá naquela cultura era uma saudação, era um cumprimento. Eu vi esse filme. Então, A pessoa tem que
fazer ser missionário, né? Falar de missões é fácil. É Vai fácil. fazer. Tomar cuidado pela casa. Não ia. Já vai, irmão? Lá no Piauí, eles não comem feijão preto. Ah, Só bom. marrom. Não, mas nós vamos na Bahia, São Paulo. Nós tivemos lá Não em tem. Toda assim, a menina Minas. a minha, vocês comem feijão preto? É. Sabe, com nojo? Uhum. É, Eu fui trabalhar em Maceió, gente, eu ri muito. Lá também tem esse costume. Eu fui comprar um ovo na época. O ovo lá, eu paguei R$2 no ovo, me perdoe, foi R$2 no ovo. Aí eu falei, gente, porque lá não é costume Maceió. Eu falei, gente, eu tô quase porque dela mais um pouquinho, eu compro uma dúzia lá onde eu moro. Aí, porque aqui a gente não você está vendo dentro do nosso país. do nosso país. Lá é tudo de garrafa. Você quer feijão de garrafa, você compra na garrafa, farinha na garrafa, tudo é na garrafa, não é aquilo. Tudo na garrafa, Maceió. Não, mede na garrafa. Você apareceu, eu quero uma garrafa de feijão, eu quero uma garrafa de arroz. Não é um quilo, não. Tanto que lá nos mercados lá é tipo açaí, é tudo de 5 quilos pra lá. Você não acha tudo lá, de nada. Está vendo a diferença dentro do nosso país mesmo? Do sul ao norte, do nordeste, como é que tem diferença? Então, até para a gente sair daqui, para evangelizar no outro estado, nós temos que estudar a cultura. É verdade. Para evangelizar. O que eles comem no café da manhã, o que eles não comem, qual é o hábito deles, qual é o hábito que acorda. Quando nós estávamos lá em Guiné, como nós íamos fazer um trabalho na aldeia, nós tivemos que estudar, saber o hábito deles, do horário que eles estavam acordados e do horário que eles estavam ali. Né? Ou que não é o horário deles comer, para você não chegar lá. E nós chegávamos batendo nas portas para falar do trabalho social que nós íamos, que nós fazíamos primeiro, que era uma forma de nós chamarmos as pessoas para vir para o culto, né? Para o trabalho, a gente ia evangelizando, igual a gente fez lá de porta em porta, igual chama de lá. Lá de porta em porta, você virar a porta, ele ia de aldeia a aldeia lá. Então, a gente tinha que saber o horário que eles comiam para não atrapalhar, porque a pessoa fica sem graça, você atrapalha, entendeu? E eles têm aquele contexto que come a cozinha no quintal, então todo mundo ali, abaixado, então, E prioriza esse horário, essa hora é sagrada. o horário, aí às vezes que é o horário do banho, eles vão banho no quintal, e aí vai chegar lá no banho dos outros. Então a gente tem que estudar tudo isso. Eu trabalhei em Mará, açaí lá é o pé da manhã, farinha, costume. Antigamente, Salgado, né? Foi, bota um pouquinho lá. e é, eu tô falando, quando eu era criança, né? Quando a gente antes de sair uma açaí lá, você pedir a bênção, tudo era. Então, assim, essas coisas foi deixando de lado, mas isso foi mudando. Deus tem o hábito de dar a bênção. Mas às vezes os mais novos nem sabem quem eu estou falando. Até com uns 11 anos eu fui falar de bênção. Depois a gente faz essa caritícia, vou para você que tá Meu bom. filho dá bênção até hoje. Minha filha também. Não tiver, a gente vai ver, tá vendo? Como é que ela tá falando? Benção, primeiro palavra, depois benção, a nossa Vai mudando tanto, né? A forma de falar, a forma de vestir, a forma de escrever. Olha quantas mudanças já tiveram até na nossa até que eu tenho 4 anos, né? 4 anos, eu digo pra ela, vem cá, ó, você tá vendo por aqui? Eu porque é bom deixar o cabelo. E todo mundo quer Deus claro. Não é, pastor. A minha cristã mãe já velhinha, quando eu passava aqui na rua, ficava pensando na porta dela. Aí quando eu ouvi ela falar desse Deus, Voltando aqui, gente, nas camadas da cultura, do comportamento, valores e crenças, o mais importante, o mais assim, o central das camadas da cultura, que nós vamos depois estudar só isso, vamos fazer uma coisa bem legal para ficar bem entendível para vocês, é a cosmovisão. A cosmovisão é a forma que a pessoa enxerga o meio, o mundo. É como se fosse o óculos conforme eu enxergo o mundo.
Então, assim, todo povo, sociedade, grupo, pessoas, indivíduos têm uma cosmovisão de como enxerga valores, como enxerga. A cosmovisão também ela é influenciada pela religião. A cosmovisão, a forma que a pessoa enxerga o mundo. É tipo um óculos, eu boto para enxergar o mundo. Então, a forma que eu enxergo o mundo vai influenciar no meu comportamento, nos meus valores, no que eu julgo certo e errado, a minha cosmovisão, como eu enxergo o mundo. Ó, nós estávamos lá, como estávamos na África, então assim, só para vocês terem uma ideia de cosmovisão. Porque a cosmovisão, essa lente que você põe para enxergar o mundo. A gente viu lá um homem lá agredindo a menina. Você não pode seguir. Agredindo. Aí veio o pai e a mãe, ele estava lá falando na língua dele. E o pai e a mãe, por quê? Ele chamou o pai e a mãe, bateu nela, fez a queixa, isso dá até separação lá. Que ela queimou a luz. Cuidado da minha filha. Dá até divórcio. Ele brigou, fez coisa, agrediu. O que chocava a gente, ele ainda chamou o pai e a mãe. Viu? O que choca a gente, a forma, essa lente que nós olhamos, aquilo, para mim, não deixa de ser agressão. Mas a forma que eles agem aqui, natural. Ela ali sendo agredida, meu pai e a mãe apoiando porque ela queimou a luz. Olha o esposo dela. E a mãe apoiando a filha apanhar porque queimou a luz. Ela queimou. É cultural, aquilo ali para eles, assim, a forma que eles enxergam. Nós olhamos, choca, porque conforme a nossa visão que nós temos de mundo, isso é agressão. Não pode bater mulher, que não pode mulher. Mas lá na cultura deles, ela está sendo castigada porque ela errou. Ela errou. Foi castigada. Então, aí a gente olha e se choca. Porque foi castigada. É a visão que nós temos essa visão que nós temos de mundo. E a nossa visão do crente é do Evangelho. Quando a gente bota o nosso óculos é a Bíblia. Para a gente enxergar o mundo e o contexto do mundo. Por isso que tem que ter cuidado o crente que bota aí óculos do mundo para enxergar as coisas. A nossa visão, quando nós chegamos no campo missionário, a nossa visão é de Cristo, da palavra de Deus. Porque nós temos que saber a palavra de Deus. Aí a nossa visão tem que ser essa. E isso é muito importante, como as pessoas olham. Igual a cosmovisão, eu estava falando das aldeias que tem o feminismo, que tem o infanticídio. A forma que eles enxergam aquilo, normal. É normal. Pra gente é horror. Pra gente é horror, é crime. É crime. Então, dependendo da cultura, o que é certo e o que é errado. Quando você chega para pregar o evangelho numa cultura que tem poligamia, aí o que você faz? Manda se separar? Não. Deixa ela com as trêmulas dele. Você prega o evangelho, eu já vi, o homem para a igreja, aí uma foi, outra não quis ir. Ele só teve mais problema com a vida dele. Né? Você prega o evangelho, não fala, você escolhe uma e fica para sempre. Não. Deixa os filhos só para lá. Você fala do amor de Deus, até porque nós sabemos que Deus deu uma mulher para ele. Nós sabemos disso. Deus nunca foi a favor da poligamia. Quem foi o primeiro foi o Lameque, o engraçadinho do Lameque, que era um dos filhos de Caim, sei lá, que inventou isso, que encarnou outra mulher. Entendeu? Então foi ele que começou com isso e isso foi culturalmente aí. Mas agora no Evangelho cabe nessas culturas. A gente prega a palavra de Deus e batiza a pessoa. Agora você tem 3 mulheres, uma de família, a gente foi lá em Guiné-Bissau, uma de família, todo mundo junto,
da família é diferente da nossa, a organização da sociedade é diferente da nossa. A nossa organização social é como? Tem os políticos, que eles que fazem leis, nós temos que ter cuidado que a gente vota, que eles fazem as leis, né, para determinar na nossa sociedade o que vai ser crime, o que não é crime. Então, nós temos os políticos que organizam a nossa sociedade. Em algumas sociedades, o pajé, lá na Guiné-Bissau era um homem grande, né, que lida, que faz, em algumas tribos é o líder ali indígena, é o líder ali que faz normas e leis, então, na cabeça que as crianças já nascem, já entrega, a criança não pertence a uma família, isso é uma organização social dentro da cultura. Aqui a criança pertence à família, que eles estão até querendo acabar com isso, né? A criança pertence à família, os pais, que eles estão querendo acabar com algumas sociedades aí, alguns povos, não é. A criança é da comunidade, do povo. Eu estava assistindo, estava dentro de uma cultura, quando o menino passa para a maioridade, para vocês verem, como o evangelho tem que ir, um missionário olhando assim, a missionária falando assim, eu estou constrangida, eu não sei nem como agir. O que aconteceu? O menino fazia entre 12 anos, ficou 12 anos. Tinha um ritual dentro da aldeia, isso acho que é Etiópia, dentro de uma tribo lá na Etiópia. Quando o menino ficava de maioridade, não fazia 12 anos, já fora, 12 anos, tinha um ritual dentro que eles chamavam de caçar o boi, só que já boi, aí caçar o boi. Aí o menino separava um monte de farinha para fazer o ritual. E o quê? O menino dançava ali, tinha assim, fazia umas danças, e as mulheres da aldeia tomavam uma chibatada. Enquanto elas pediam para apanhar. E ficava tudo marcada. Dilapada de umas varas. Aí tá a missionária assim, gente, eu tô chocada. Ela falou assim, tem coisa que às vezes a mulher ficava sangrando e pedindo para apanhar. Porque na cultura, quanto mais elas apanhavam, era melhor, era bem vista, era festa. Então assim, era igual a gente dançando aqui. Estou na festa, estou dançando. Então eu estou dançando bonito. Então quanto mais apanhava, era dançando bonito da festa. Aí elas pediam para apanhar. E teve uma até que estava grávida. Aí a outra falou assim, não, chega de apanhar. Ela ficou chateada. Não, chega de apanhar. Não, é igual aquilo quando uma pessoa está dançando. Não, ela continuar. Aí a outra separando muito, já apanhou muito. Com pena dela, ela estava grávida. Ela ficou chateada que ela queria apanhar. O menino de 12 anos. E o menino e os homens da tribo, porque tem aquele ritual. Eu não sei, porque quem inventou isso? É o boi. O nome era o ritual do boi, que era da maioridade, né? Que o menino fica homem, que tem aquela passagem, e tem todo lá o ritual, ele se maqueia, se pinta, se arruma, aí ela já amarra a roupa aqui assim, que é para apanhar melhor. Bota o cropped. Foi o cropped. Aí quem vai de blusa, quem tampa assim, é porque não quer participar do negócio. Aí quem vai de cropped... Por isso que você falou e é verdade, né? Quando Cristo chega nesses lugares, tudo tem que mudar. Porque essas coisas são invenções humanas, a cultura é invenção humana. Você acabou de perguntar, quem inventou isso? Ela falou para mim do açaí aqui agora, a diferença do nosso açaí do Belém do Pará. Eu perguntei, quem inventou o açaí aqui no Rio? Porque tudo é invenção humana. E a gente tem que tomar até cuidado, porque nessa invenção humana, o maligno não pode pensar nisso outro. Vai inventar esse coisa. Isso aí é sacanagem. Entendeu? É Satanás usou para alguém Apanhar, apanha, E como de que Deus quer que você bata no teu irmão? Aquela ritmona que ele falando aquele povo que se pendura, né? Que o masoquista, né? Que quanto mais sofre para ele é bom. Né? É do povo que se pendura, põe aqueles ganchos. Deus, nós vimos que em Gênesis tem lá a divisão de línguas, né? Em Gênesis
tipo de moradia, né? Aí interfere, o clima interfere, a geografia interfere, se mora no alto, se mora no baixo, se é morro, se não é. Você vê que lá como é que fala aquele pessoal que mora lá nos polos? Eles moram nos igluzinhos. Eles fizeram ali de gelo, porque o homem vai se acomodando, se organizando ali, conforme se separou, eles foram se organizando. Aonde é mais quente, a roupa que ia vestir, aí eles foram inventando. As roupas, foi se adequando, se organizando ali, né? Aí foram criando as organizações sociais, aí o Lameque já inventou lá que tinha que ter uma mulher, aí já deve ter inventado, ó, igual lá em Guiné, só tem um copo de arroz, 3 famílias. Elas dividem igualmente. Vamos dividir. Fica para cada um. Então, as pessoas vão vai se adequando. Aí a cultura com a necessidade, com o meio onde ela vive, aí ela vai se adequando, aí vai criando as coisas. Igual eu estava vendo uma cultura também lá a missionária falando. Ela falou assim, se eu olhar, porque ela estudou, né? Se eu olhar, eu sei quem são as casadas, quem são as solteiras. Lá acho que da Etiópia também. As casadas, ela estava explicando, eu não sabia, olhando para ver tudo. Aí ela falou, as casadas, elas usam umas tranças e pintam o cabelo com a tintura vermelha que tem do caule de uma planta. E as solteiras, elas podem usar no cabelo. Aí a solteira usa cabelo solto, raspa a cabeça, faz uns negócios diferentes, pode usar um negócio diferente. As casadas não. As casadas são umas tranças com a cabeça vermelha. Aí, aqui na nossa sociedade, como é que a gente sabe que a pessoa é casada? Pela aliança. Em alguns países é usado o nariz. Você compra na cabeça. Outros com pano na cabeça. Aí você sabe que não é viúva porque usa branco. Aí sabe que é Aqui é preto. Isso. Aí sabe que é viúva. Aqui não usa, mas aí eu uso. Preto é só quando tem a apresentação do coral. Isso, mas aí já Ou vi. quando você quer esconder, Eu já já vi. Porque quando é viúva, elas usam branco. Eu, por exemplo, ando por um mês. A colorida não, pode usar colorida, mas quando é viúva, usa branco. Aqui não, lá é cultura. Tá vendo como é que é o missionário boliviano aqui do nosso lado? Ele falando que na Bolívia, no Equador, você não pode dar pelada na comida. Igual a gente faz normalmente aqui. Você me convida para comer na sua casa. Aí você faz um bolo, e minha avó fazia assim, que isso é ofensa para eles. Por quê? fica na tua, guarda sua Come, opinião pra então, eles você. que botam o seu prato. Eles botam o teu prato. Não tem esse negócio que a gente se serve. Eles servem você tem que comer tudo que está ali. Não pode falar mal. Mesmo que tiver da pimenta. Não pode botar, comparar. Igual a gente fala normalmente aqui, fulano, tem uma receita. Isso, ofensa, eles brigam com você, fica de mal. Ofensa. Não pode comparar os pratos. Coisa que a gente fala normal, não estou ali falando, fulano faz um bolo igual. E comer para eles a hora sagrada, a comida sagrada, ali a pessoa está fazendo ali o melhor para você, uma recepção. Se você não puder elogiar, não fala nada. Fica calado e come. Ele falou, não pode. Até o jeito que eles tomam o chá, ele disse que dentro da própria Bolívia do Equador, o jeito que eles preparam o chá, a pessoa pegou e te deu, ele diz que tem um lugar, uma região lá, que eles tomam com mel, outros tomam mais forte, outros mais... Do jeito que te der, você toma. Porque se tu reclamar, lá o outro toma com mel, fica chateado. Já isso, já fechou a porta. A pessoa já fica assim, vem essa pessoa daqui, não sei de onde fala mal do meu chá. Da minha comida. Verdade. Você já cria já fecha a porta. Porque quando o missionário chega numa cultura, ele tem que entender que você tem que fazer amizade. Igual Jesus chegava, sentava, conversava com um, conversava com o outro. Aí ele falava do evangelho, já causava aquele confronto, igual ele fez com a mulher. Bebia, Contava uma historinha. contava uma história.
chegamos, as crianças estavam brincando com um jogo que é deles, que é um buraco com umas pedrinhas. Eles fazem uns buraquinhos, aí jogam as pedrinhas com o nome daquele jogo. Aí eles ficaram olhando, né? A gente ficou lá conversando com eles, perguntando, né? Aí o missionário pegou umas pedrinhas assim, porque o missionário já está lá há mais tempo, já sabe jogar. Porque eles tentaram me explicar, não entendi nada, mas eu sou péssima. Você joga amigão, então. Se você joga dominó, porque eu conto as bolinhas. Aí eles tentaram me explicar isso pra gente naquele contexto de conversar, fazer amizade, né? Pra abrir, que aí chega um, chega outro. Aí veio explicar, ele pegou as pedrinhas, ele começou a evangelizar com as pedrinhas. Eu fiquei olhando assim, a gente estava conversando, ele começou a contar sobre. Ele começou a falar com as sementinhas, que era nem era umas pedrinhas, eram umas sementinhas. Ele, com aquelas sementes, ele pegou e, conhecendo o contexto do jogo, ele começou a contar sobre a parábola do semeador. E falando, evangelizou e depois falou assim: qual tipo de terreno é você? A gente sentado ali, conversando todo mundo. Ele chegou aí, eles tentando ensinar o jogo, então a gente toda tem estratégia, que o Senhor nos dá estratégia. Ele aproveitou ali, veio com a sementinha, ele foi falando a parábola, foi jogando a semente, e ali tinha várias pessoas, jovens ali, que eles estavam jogando ali, e ele aproveitou um pouquinho, eu achei fantástico. Eles prestam atenção. E como ele começou a contar uma história, vou contar uma história, então todo mundo já parou. Ele parou todo mundo. Nem eu falei, mas que eu sei entendi também. Ele começou assim, de uma forma tão simples ali, contando ali com as pedrinhas ali, com as sementes. Até eu faço que eu sei entendi. Falei, nossa, muito bom. Muito bom. Então nós temos que ver, aprender com Jesus, com o próprio Jesus, que ele não foi o melhor missionário, nem o supra-missionário. Jesus é a mensagem. Ele é o mensageiro, ele é a mensagem. Ele se fez homem, saiu da glória dele, andou entre nós, na cultura que ele foi inserido lá na Judéia, se vestiu igual, ele comeu o que ele comia, sentava ali, era para comer o peixinho, peixe com pão. Se fosse hoje, de repente, ele ia se parar na barraca de x-tudo, ia comer um x-tudo. Entendeu? Porque a forma que Jesus, como ele veio, se inseriu naquela cultura, naquela sociedade, ele agiu daquela forma. Se vestiu igual, né, tinha passou ali como criança, como homem, e veio falando do Evangelho para alcançar aquela cultura. Se fosse hoje, de repente, ele ia usar calça jeans, camiseta, para poder alcançar hoje os jovens, hoje as pessoas, hoje. Naquela época ele foi o quê? Chamou, pescava, aí chamou um lá andando despretensiosamente lá na praia, ele já tinha plano, ele já sabia, né? Porque o nosso Deus é onisciente, mas ele se enquadrou no nosso mundo limitado, como um homem limitado para nós entendermos o Evangelho. Quando nós formos a uma cultura, nós temos que entender isso. Nós temos que nos inserir, tá? Igual, ou ver a forma, né, a cosmovisão, como eles enxergam o mundo, isso é muito importante. Como eles enxergam o certo e o errado, e até onde isso é cultura, e aonde isso já é influência do maligno. Nós temos que pedir orientação do Espírito Santo e entrar junto com o Espírito Santo, igual Jesus fez, o nosso sumo sacerdote, o nosso Deus, ele veio, andou, tem que andar, discipular, faz amizade. Se é hoje as macacas não ia. Eu não lembro de Jesus, né? Esse Jesus não. Esse Jesus senta com o pecador, esse Jesus deixa a pecadora lavar o pé, esse Jesus chama lá. Você vê que na época ele criou esse conflito, né? Que é assim. Ué, mas você come sem lavar a mão? Mas os seus discípulos comem sem lavar a mão. Você não jejua, não? Jejua. Você vê que Jesus passou por esses questionamentos. Passou então por você. Você acha que vocês vão passar? Aí cria aquela coisa que a gente
passou por isso. Dela ficar trancada, fechada, porque ficou com depressão, porque deve estar com depressão, se esconder por causa da cultura, do choque, que no início é novidade, depois aquilo começa a te incomodar, mas aí você começa a questionar até onde foi Deus que te chamou, Deus que falou com você. Será que eu ouvi bem o falar? Será que eu não estou ficando maluca? Mas não é, todos os missionários vão passar por isso e todo mundo vai passar por isso. Então, você vai estar numa outra cultura. Aí quando bater aquilo de você que diz que a pessoa quer se esconder mesmo, que aí começa a querer se esconder, não quer estar junto das outras pessoas, das pessoas daquela cultura, você começa a querer, porque o confronto, aí você começa a querer a ficar só, e isso começa a trazer os questionamentos, trazer depressão. Aí você, e para você trazer a mensagem do Evangelho, você tem que estar junto, igual Jesus fez junto. Andava junto, estava junto, ia junto. Jesus pregou para um individual, para Nicodemos individual, para a mulher samaritana, ele marcou no cotovelo dela, não sabia, mas ele tinha marcado no cotovelo no bolso. Então, da mesma forma, para pregar para um, para dois, para uma multidão, que ele pregou para multidões, dentro do contexto que ele estava. Dentro do contexto. Então, nós temos que ter esse olhar, pedir ao Senhor esse olhar, ter cuidado, né? Nós vamos nos aprofundar, nos entendermos mais de cosmovisão, para ter, por causa do choque cultural, né? Então nós vamos ter mas a cosmovisão. Eu vi até um missionário da Bolívia falando, que eu também, conforme ele falou, achei bem engraçado isso, tão pertinho da gente. Ele falou que lá é normal, a mulher fica com dinheiro. Então ele falou que isso, e ele tem uma igreja lá, que ele plantou uma igreja, e no Evangelho, na Bíblia, quem é o cabeça? O homem. Da mulher. Ela fica com dinheiro, e diz que a mulher, o homem anda na frente, passa na roleta do ônibus, a mulher por último, que ela fica na passagem. Ela que fica com as finanças, ela não toma conta do dinheiro. Então ele diz que no início chocou, ele falou que isso ainda choca muito ele. Que aí vai vender alguma coisa, quem decide é a mulher. O carro no nome da mulher, o terreno no nome da mulher, a casa no nome da mulher, ela que decide. Eita, gostei também. Eu gostei desse negócio. Eu gostei disso. Dentro daquele contexto, e ele falou que isso, até ele falou assim, irmão, eu estou aqui há 5 anos, isso ainda cria um conflito, porque ainda cria um conflito, eu vendo isso, por causa da cultura que eu fui criado, que eu fui... Mas quem que trabalha? A mulher ou o homem? Não, os dois trabalham, mas quem manda é a mulher que trabalha. aqui no Brasil, o cara não pode ter a mulher que decide, que vai vender, que vai comprar terreno, casa, Mas, Cris, eu assim, na minha opinião, é uma situação chocante. Aí você vê na nossa cultura, quantas mulheres se casam por interesse, né? Pelo dinheiro. Quantas mulheres usam e abusam dessa certa autoridade sobre o homem. Gasta, às vezes não gasta nem com ele, o cara trabalha com cavalo e a mulher usufrui, só ela usufrui do dinheiro. Às vezes não gasta nem com os filhos, não tem filho. Então, assim, tem mulheres que não têm sabedoria para isso. Tem homens também que não têm sabedoria, não sabem gastar, não sabem onde um casal fictício que eu acho bacana é a família todo mundo odeia Cris, né? A Rochelle, ela controla a casa. Controla. E o marido trabalha, controla tudo. Aí eu fico num episódio, ele reclamando, você está gastando, não sei o quê, aí ela deixou na mão dele. Aí ele foi ver, ele gastou. Como é que você paga isso? Por que você gasta isso? Por que não sei o quê? Isso eu não deixo você pagar as contas. Então, assim, há mulheres e mulheres. Então, assim, não é de todo mundo. Tem cabeça de tudo. igual isso aí às vezes, né? Ali
Aquelas pessoas que tudo que vê compra. Aí às vezes a mulher que tem que ser administrada. Mas nós temos que entender que na visão bíblica, o homem é o cabeça, o líder é ele. Agora, ela pode ser administradora? Pode. Não, por exemplo, Agora, o líder, o cabeça, não pode ser ela. mas, por exemplo, o meu ex, a mãe não cobrava. Quando ele começou a trabalhar, ela não cobrava assim, não ajuda em casa, um negócio assim. Ela não cobrava, ela não deixava. Minha filha, quando a gente se juntou, o homem virou na batatinha. Tinha que pagar aluguel, comprar fralda para criança. Aí, tipo assim, o dinheiro é todo meu, eu tô trabalhando, né? O dinheiro é todo meu. Mas aí teve que encarar a realidade. Eu já cascuda, já vivi no pouco, no muito, no nada, já sabia lidar com a situação. Mas ele não sabia lidar. Ela em casa era assim, minha mãe não trabalhava. É muito difícil. Aí minha mãe, eu me lembro que eu era caçula, mas a minha mãe dava o dinheiro todo da minha mãe. A minha mãe tirava uma parte e a outra parte era para eles. Minha mãe nunca ficou com o dinheiro todo. Aí eles fumavam, aí começou a cigarro. Antigamente as famílias tinham isso na vida. Mas a meu sogro dava na mão da minha sogra. Minha sogra administrava o dinheiro. Então. Ela administrava o dinheiro todo. Mas também não deixar, ela não ensinou os filhos. Ela não ensinou. Aí, quando meu filho cresceu, eu ensinei a ele. Mas ele, por conta própria, ele me ajudava. Quando ele entrou para a aeronáutica, ele me dava R$300 todo mês. Sem eu pedir. Tá vendo? Aí eu falei para a Thalita, a esposa dele agora. Eu falei assim, olha, você não vai sofrer com ele. O que eu sofri com o pai. Porque ele sabe administrar, ele sabe que tem conta para pagar, que vai ter que dividir com você. Então se você também trabalha, mas se você chegar e pedir para ele assim, é o que acontece. Os dois trabalham. Ele tem a parte dele, que ele paga, que ele faz, acontece, e ela tem o dela, mas os dois juntos, esse mês vão fazer isso, esse mês vão fazer isso. Coisa que eu não tive. Porque eu não via todo o dinheiro do pai dele. Eu não via. Eu não sabia no que ele gastava. Então, é uma cultura que, para algumas pessoas, seria muito bom. Então, para nós fecharmos, nós vamos, na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre cosmovisão, para ficar bem entendível para vocês o que é cosmovisão, o que é cosmovisão missionária, o que é a cosmovisão. Tem a cosmovisão individual, de como o indivíduo enxerga o mundo, né, a sociedade, o mundo, que é a visão individual que a pessoa tem, e a cosmovisão de um grupo, de uma etnia. Aí nós vamos fazer isso de uma forma bem dinâmica para ficar bem entendível para vocês o que é a cosmovisão, que a cosmovisão não é, nós vamos ver aqui a cosmovisão missionária, mas a cosmovisão todo mundo tem uma cosmovisão. Em qualquer sociedade, todo mundo tem uma forma que olha, a forma que as pessoas enxergam aonde vive, o meio que vive, que é certo, que é errado, então nós vamos ver isso. E para vocês aí pesquisar, só para já vir meio caminhando, o que é etnocentrismo. Etnocentrismo. Você ficar a cabeça. Aí vocês vão pesquisar, que aí a gente vai falar no centrismo. Etnocentrismo. Etnia como centro. Etnocentrismo. Aí nós vamos entrar mais um pouco dentro de cosmovisão, aí para a gente entender bem o que é cosmovisão, para a gente ver o que é choque cultural, para ficar bem definidinho para vocês o que é cosmovisão. A cosmovisão também pode precisar, né? depois se vocês quiserem estudar mais um pouco de Cosmovisão missionária, em grupo, individual. pode ser cosmovisão missionária, porque eu vou Só missionária? porque aí pra gente, porque tem a cosmovisão individual, conforme a pessoa enxerga. Mas a pessoa enxerga daquele jeito por causa da cultura que ela está inserida. Eu
Então, às vezes, a pessoa vê o certo, o errado certo, porque ela aprendeu desse jeito. Ou por influência da família, da sociedade, ou aprendeu na escola. A pessoa enxerga daquele jeito, é como um órgão. Passaram para ela, né? Porque passaram para ela. Então, a forma que ela enxerga para definir o que é certo ou errado é a forma que ela aprendeu. Que ela adquiriu da família. Tem coisa que a gente fala, minha mãe me ensinou assim. Então você enxerga o certo e errado porque tua mãe te falou assim. É a forma que você vê. E a gente às vezes vê crente dentro da igreja assim, ó, que fere a palavra de Deus. Eu já passei mãe de que assim, meu filho bater, se ele apanhar, tem que bater também. A Bíblia ensina isso? Não. Porque minha mãe me ensinou, se eu apanhasse e não desse no outro, ela ia me bater também. Ensina da uma face e da outra também. Da outra. A Bíblia ensina desse jeito. Então a pessoa vem com esse olhar achando que é certo, que aprendeu da família dela não. Se alguém me der um tapa, eu dou 2. Não é assim, a Bíblia não te ensina assim. Mas essas pessoas Aí a forma. lá para trás elas não foram ensinadas assim. Bateu, levou. Se chegar na escola, se apanhar, chegar aqui com o papai dobrado. Então a gente tinha que meter o bobo na apanhar em casa. Então, por isso que eu falo, a visão, aí a pessoa acha isso normal. Mas a palavra do Senhor nos ensina, quando a palavra do Senhor entra, quando a Bíblia entra, você tem que mudar. E eu vejo crente ensinando isso comigo. Porque aprendeu da família, uma questão cultural, aprendeu da família, isso é errado, gente. Mas aí ela tem que começar a se desconstruir. Isso aí. Quando o evangelho entra, você tem que aprender. Não, eu não posso bater ninguém. Meu filho, você não pode bater, sai de perto. Mas também pode chegar só de tocar. Também não, então você sai de perto, o apóstolo Paulo já falou assim, se alguém te pedir a túnica, tu dá na capa. Se mandar você caminhar uma milha, Meu filho não era evangelho é assim. E isso é para qualquer cultura. Já ouvi falar sobre esse termo. Cosmovisão cristã. Meu filho não entendia muito. Deixa Cristo faria nesse caso. Mas nós vamos entrar assim, porque o missionário entra dentro da cultura a ser inserida com a cosmovisão cristã. Porque nós entramos ali dentro com a visão, com esse óculos de Cristo, que serve para toda a humanidade. Porque está dentro da Bíblia é para todos. É igual eu falei, do supracultural. É para toda a cultura. Então a gente entra num contexto social diferente, numa tribo, aonde você for, com a cosmovisão cristã, porque você entra com a visão do Evangelho de Jesus Cristo. Não porque você acha que é certo. Não porque você acha que é certo ou errado, é porque minha mãe me ensinou assim. Ainda tem gente que anda carregando isso. Minha mãe me ensinou assim. Não, minha mãe falou assim. Não, gente. Mas quando Cristo entra, nosso comportamento tem que mudar. O Evangelho tem que trazer transformação em mim, traz transformação na cultura, no coletivo. Quando o Evangelho chega, o que precisa ser mudado, que é bíblico, tem que mudar. Mas para começar isso a mudar, tem que começar a mudar dentro da casa, dentro da família. Começa de você. Aí eu mudo, aí eu vou aprendendo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Aí a gente vai transferindo isso para os filhos, vai evangelizando, a gente chega no campo missionário que conhece, não é uma visão que você. Minha mãe me ensinou a cozinhar assim. Um tempo atrás, nós trouxemos uma ilustração, como pregação infantil, do burrinho. Porque era a cultura deles, né, dos pais, né, a gente trouxe para a religião do meu pai, eu sigo tanto tempo, então é essa que eu vou ficar, nesse contexto. E todo mundo, todos os burros, quando eles começaram a carregar, eles tinham que passar por dentro de um rio, e muito burrinho. Então o burrinho, ele cismou de querer também fazer parte dessa fase agora. E ali, quando ele viu, ele ficou olhando, com a carga dele, ele ficou olhando. E aí os burros iam, uns conseguiam atravessar o rio, outros não morriam, porque a água encharcava a carga e eles ali afundavam. Só que o burrinho foi esperto. O burrinho começou a olhar do lado e viu 2 troncos. Aí o que o burrinho fez? Pegou a carga, botou no tronco, botou aqui por cima e foi. Com uma madeira boia, e ele foi, ele conseguiu
e anos e anos, morre muito. Então, se ele quiser ir com ele, cara. Entendeu? Vocês são burros. Eu não quero ver, eu não quero ser E adulto, né? começaram nós trouxemos, né, fizemos um desenhozinho para as crianças, né, por isso, por causa da religião dos pais, e a gente estava apresentando Cristo. E às vezes a criança, ela não quer, porque ela é a religião dos pais, os avós, então vai. Né? E aí, agora você falando isso, eu me lembrou, olha, tem anos isso, mais de 20 anos que nós trouxemos essa educação. Quer dizer, o burrinho ainda foi esperto e falou, não fui comer. Se eu passar isso, só olhou, vou pôr carinha aqui, a pessoa foi embora. Senão a gente tem que passar, não pode fazer. E a cultura, não, porque eu não pode, não, eu vejo pessoas, às vezes, que acreditam, não, eu tenho que comer peixe a semana toda santa. Eu falei, mas você já fez isso? Toda na minha mãe eu comia, Tem crente aí, tem muito crente que é realmente pecado comer peixe a semana santa toda?